Boa noite a todos, graça e paz. Aqueles que nos visitam hoje, sejam muito bem-vindos. Nós ficamos muito felizes pela sua presença, de você poder testemunhar conosco os grandes feitos que o Senhor tem feito no nosso meio. E por isso nós estamos alegres. Eu queria lhe convidar nesse momento a abrir comigo a Bíblia no Evangelho de acordo com Marcos. Sim, as nossas crianças, gostaria de convidar devido ao horário, eu gostaria de convidar as crianças de 4 a 10 anos que possam seguir as professoras, os professores estarão logo ali atrás aguardando vocês. Só não estou visualizando os professores. Excepcionalmente, queridos, eu acredito que a professora está indo ali. Vai dar um socorro para a moçada. Que Deus abençoe vocês, que Deus fale ao coração de vocês. Convido você a abrir comigo a Bíblia no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 12, versículo 1 ao verso de número 12. A parábola dos assassinos. À medida que caminhamos nesse texto, você pode acompanhar as divisões no verso do boletim informativo que recebeu a entrada. Assim diz a palavra de Deus, Marcos 12, do verso 1 ao verso de número 12. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse dos lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o mataram. E o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhes ainda um, o seu filho amado. Por fim mandou o filho, pensando, o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si, este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Responderam os lavradores. Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prender Jesus porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles. Mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Deus, nós te agradecemos nesta noite por tudo aquilo que nós vivemos até aqui. Por perceber o Espírito Santo do Senhor trabalhando na vida de tantas pessoas e famílias. Louvamos o teu nome por isso, Senhor. E queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue a fazer o que tem feito. Salvar, transformar, resgatar pessoas através da tua palavra. Ela é o poder do Senhor para mudar a eternidade de pessoas como um dia mudou a nossa. Pedimos que o Senhor faça isso nesta noite com tantos outros que estão escutando a tua verdade, quem sabe, pela primeira vez. Alcance os seus corações, quebrante-os, para que possam enxergar quem tu és e se alegrarem com isso. Ao início dessa nova série de mensagens, Pai, retomando o Evangelho de Marcos, pedimos ao Senhor, fala profundamente conosco e nos ensina a amar-te cada vez mais. Em nome de Jesus, nós pedimos o auxílio do teu Espírito Santo. Amém e amém. À medida que abrimos o capítulo 12, achamos-nos
diante do clímax, ou caminhando em direção ao clímax do Evangelho de Marcos. Jesus havia entrado em Jerusalém, desfrutado daquela tão famosa entrada triunfal, onde pessoas saudaram-no com palmeiras e com hinos de louvor. Estava apenas a uma semana da sua morte, na cruz do Calvário. É nesse momento histórico em que encontra-se o relato que temos diante de nós. Depois do capítulo 11, onde Cristo foi profundamente rejeitado pelas autoridades religiosas, logo após a sua entrada em Jerusalém. E começou uma série de embates com estas. Ele abre o capítulo de número 12, nos entregando uma profunda e clara parábola. A parábola que ficou conhecida ao longo da história por muitos como parábola dos lavradores maus, mas que ouso dizer que poderia ser intitulada parábola dos assassinos. Veremos que é o que esses homens fazem, é o que está em seu coração. Veremos também como podemos nos identificar com aquilo que encontramos nesta passagem. Jesus fala, de acordo com o verso de número 12, a um grupo de pessoas específica. Ele falava às autoridades religiosas de seus dias, aos membros do Sinédrio, os 70 homens mais importantes no quesito religião, aos saduceus, aos fariseus, às grandes mentes da religião de seus dias. É a estes homens que representavam uma liderança rebelde do povo de Deus ao longo de toda a história, que Cristo se dirige, ao passo que também fala com o meu e com o seu coração. À medida que nos expõe a história da rebelião do povo de Israel, do passado e daqueles dias, percebemos que Jesus também ministra quanto à rebelião do nosso próprio coração. Há uma forma errada de entender essa parábola, de nos aproximarmos desse texto. Podemos nos aproximar dela olhando estes homens que estamos lendo a respeito, de cima para baixo, como se nós fôssemos melhores que eles. Não é o intuito de Jesus. O propósito dele é fazer-nos enxergar-nos na pele destes lavradores. Não ache que você é o mocinho da história. Você é o assassino, tal como estes homens que vamos aprender neste texto. À medida que nos conta esta tão importante história quanto à rebelião que tantos demonstraram a Deus, percebemos 3 aspectos do caráter de Deus e do seu trato para conosco, sendo destacados nesta parábola. Você pode perceber estes pontos no verso do seu boletim. Vejamos o primeiro deles. Vejamos o que esse texto, esta parábola, nos ensina quanto à paciência de Deus. Com o verso de número 1, o texto nos diz que Jesus começou a falar-lhes por parábola, dizendo: um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar e edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. As parábolas eram uma estratégia comumente utilizada por Cristo, a fim de se conectar com as pessoas de seus dias. Uma parábola não é outra coisa, senão uma forma de, através de ilustrações ou imagens, que baseiam-se em fatos do cotidiano, fatos do dia a dia das pessoas, apontar importantes ensinos ou mensagens. É o que Cristo faz nesse texto. E faz utilizando uma imagem que aquelas pessoas conheciam muito bem. A imagem que nos é apresentada à medida que abrimos no capítulo 12, era comumente vista pelas pessoas dos dias de Cristo. Os moradores da Palestina podiam perceber várias vinhas por sobre as montanhas que cercavam aquela região, a fim de abastecer a produção local de vinho daquela época. Nestes lugares de abundante prosperidade, não era incomum um proprietário preparar a terra, plantar as uvas, cercar a fim de proteger a sua produção de possíveis animais ou invasores, assim também como colocar uma torre a fim de guardar ou vigiar de possíveis ameaças, para que logo depois viesse a arrendar aquele terreno para que trabalhadores pudessem tomar conta, lhes pagando um bom aluguel. É essa imagem que Cristo pinta bem diante dos nossos olhos, que os seus leitores conheciam muito bem.
O texto continua nos dizendo que após fazer isso, algo inesperado acontece. Como era de costume, os trabalhadores ou os servos deste senhor, deste proprietário da terra, vai ao encontro dos lavradores a fim de receber o seu pagamento. E como estipulava a lei, os lavradores deveriam pagar ao dono da propriedade 25% da produção. Seja através dos próprios produtos, das próprias uvas ali colhidas, ou através do valor correspondente àquela produção. Todavia, ao invés do pagamento devido, o que encontramos no texto é um pagamento de aluguel através de espancamento, queridos. A lei dizia que se a terra não fosse reivindicada, se um aluguel não fosse cobrado, o aluguel não fosse pago e a terra não fosse reivindicada pelo seu verdadeiro dono, ela poderia ser tomada por esses lavradores, por esses arrendatários. Esses homens não pagam o que devem. Ao invés disso, conforme você pode perceber através dos versos 3, 4 e 5, eles surram, eles humilham, eles maltratam, eles insultam e, por fim, eles matam os servos do dono da propriedade. O seu desejo descontrolado, a sua ambição egoísta, por serem donos daquilo que não lhes era direito, faz com que eles deixem de ser simples trabalhadores, tornando-se verdadeiros assassinos, assaltantes, ladrões. O que Jesus estava nos ensinando, irmãos, com esta parábola? Em Isaías capítulo 5, a imagem da vinha nos é apresentada, assim como em vários outros momentos do Antigo Testamento também fora. A vinha era uma representação do povo de Israel, do povo de Deus, daqueles que Deus chamou para si. Quem eram os lavradores? Os lavradores eram a liderança religiosa que Deus colocou como responsáveis por liderar esta vinha à sua presença. Quem era o dono da vinha? O dono da vinha era o próprio Deus, que plantou a vinha, que protegeu a vinha e que delegou a responsabilidade assumida por tais homens. O que assusta neste início de parábola é que estes homens, ao invés de cuidarem da vinha e honrarem o proprietário, eles desejam tomá-la para si. Quem eram os servos que foram mortos? Quem eram os servos que foram insultados? Por várias seguidas vezes. Estes eram os profetas do Antigo Testamento. Esta mensagem nos é clara. Que por várias vezes foram, de acordo com o autor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 35, diz que foram por muitas vezes e de diferentes formas torturados. Passaram por zombarias e açoites. Eles foram algemados e presos. Eles foram apedrejados, serrados ao meio, mortos ao fio de espada. Eles foram como peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Foi o que Jeremias desfrutou, ao ser espancado e amarrado em um tronco. Foi o que Isaías experimentou ao ser cerrado ao meio. Foi o que Micaías conheceu em sua vida ao ser reduzido no cárcere. Ou Zacarias, quando foi executado pelos seus algozes, ou ainda mais, o que o maior homem nascido de mulher conheceu, tendo a sua cabeça posta em uma bandeja de prata. Ao longo de milhares de anos, Deus suscitou arautos no meio do povo, a fim de lhe chamá-los de seus pecados para si mesmo. Ao longo de milhares de anos, Deus externou paciência, bondade e misericórdia, enviando porta-vozes em direção ao seu povo, a fim de lhe chamar da rebelião em direção ao arrependimento. Quão paciente foi o nosso Deus. Não é o que Ele tem feito com você também?
Não é a paciência que Deus tem revelado em direção à sua vida também? Considere se o mesmo não tem acontecido com você ao longo da vida inteira. Por quantas vezes e quantas pessoas Deus levantou a fim de falar o Evangelho ao seu coração? Quantos arautos, seja utilizando um púlpito como este, ou os púlpitos do seu lar, através de um pai, através de uma mãe, através de amigos de trabalho, colégio ou faculdade, pessoas que fielmente usaram da palavra de Deus a fim de ministrar ao seu coração, quantas vezes? E de quantas formas Deus não demonstrou paciência, chamando-lhe ao arrependimento? Você se acha muito diferente de Israel? Talvez você possa dizer: eu jamais matei ninguém. Eu jamais surrei alguém que pregou o Evangelho. Eu jamais lhe dei uma bufetada. Eu jamais lhe amarrei num tronco ou serrei-lhe ao meio. Quem sabe não. Não em certo sentido. Mas foi exatamente o que fez em outro. Talvez não foi violento com as suas mãos, mas foi violento em seu coração. Talvez a sua negação de ouvir qualquer coisa acerca de Deus, da sua palavra, dos arautos, das pessoas que Deus colocou como testemunhas ao longo de toda a sua vida, expressem a mesma realidade de rebelião que Israel demonstrou ao longo de toda a sua história. É o que fazemos quando fechamos os nossos ouvidos para os porta-vozes que Deus colocou como testemunhas dele à nossa volta. Não são poucas as pessoas que têm ódio de cristãos, que estão dispostas a ouvir acerca de tudo e de todos, mas jamais acerca da Bíblia. E a razão, ou a justificativa que utilizam para isso, é que cristãos são simplesmente insuportáveis. Que elas não precisam disso para serem pessoas realizadas, felizes e desfrutarem plenamente da vida. E por isso atacam, por isso rejeitam, por isso se afastam de qualquer pessoa que tente lhes anunciar a verdade. Esse texto nos lembra uma verdade importante acerca da rebelião que podemos demonstrar aos porta-vozes da palavra de Deus. Talvez a rebelião que age em seu coração não seja, na verdade, em última instância, contra aqueles que pregam a palavra, mas contra o próprio Deus. A rebelião, em última instância, daqueles lavradores maus, não dava-se aos servos, mas ao dono da vinha. Eles mataram os servos porque não poderiam matar o dono da vinha. E por vezes é o que nós fazemos também, a nossa resposta ao Evangelho, a nossa rebelião a Deus, ao nosso fechar de olhos ou de ouvidos à palavra que nos chega. Rejeitamos como rejeitamos, somos duros como somos, matamos com os nossos ouvidos fechados ou corações duros porque não podemos matar a Deus. Como não podemos ser violentos contra um Deus que é Espírito. Mostramos essa violência em nossos corações contra aqueles que professam a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo e sim perseguidor da igreja, esteve junto dos assassinos de Estevão. Tirava pessoas de suas casas, os arrancava de seus lares, levando-os ao cárcere, levando-os à morte. Foi isso que Paulo fez ao longo de bastante tempo. E enquanto estava em uma trilha de morte, uma trilha sanguinária, e tinha ameaças de morte em seu coração, o texto bíblico nos fala em Atos capítulo 9, que este homem foi encontrado pelo Senhor dos Exércitos. Cristo Jesus o derramou no chão, e naquele lugar, Cristo falou ao seu coração de forma audível: Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo nunca perseguiu a Cristo, irmãos. Cristo já tinha morrido, estava assentado à direita de Deus. Paulo perseguia a cristãos.
Paulo rejeitou os pregadores da palavra, Paulo rejeitou a mensagem que lhe chegava aos ouvidos. Como é que Jesus poderia dizer que ele estava lhe perseguindo? É porque Paulo fazia isso, à medida que rejeitava o testemunho que chegava aos seus ouvidos. Aqueles homens mataram servos, porque não poderiam matar o dono da vinha. Paulo matava cristãos, porque não poderia matar o próprio Cristo. Não seria esta a razão da rejeição que há em seu coração? Deus tem sido paciente com todos nós há muito tempo. Falando sobre isso, o apóstolo Pedro explica que esta é uma das razões pelas quais Cristo ainda não veio, irmãos. Em 2 Pedro capítulo 3, versos 9 e 15, o apóstolo Pedro nos diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhes foi dada. Se Cristo não voltou hoje, se o Senhor não abriu como um rolo os portais do céu, e veio acompanhado de anjos ao nosso encontro, saiba, Ele não fez, porque está demonstrando paciência para conosco. Mas nos lembremos, essa paciência terá fim. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em segundo lugar, o que esta parábola nos ensina acerca do nosso Deus? Eu peço que você note comigo os versos de número 6 a 8. Percebamos o amor de Deus. Se todos os elementos que acompanhamos até o versículo de número 5 são importantes para a construção da parábola e para aquilo que Cristo desejava ensinar àqueles homens que lhe ouviam, o versículo 6 consegue ser ainda mais importante. Achamos-nos diante do clímax desse texto. No versículo 6, o ponto de maior tensão, o ápice da parábola está a acontecer. Se com os versos anteriores foi a paciência de Deus que ganhou destaque, vejamos o amor dele sendo destacado bem diante dos nossos olhos. Depois de seguidos envios de inúmeros servos para a vinha, o que encontramos no versículo de número 6? Acompanhe. O texto nos diz que restava-lhe ainda o seu filho amado. Perceba o que se passava nas entrelinhas dessa passagem. Ao enviar os servos, o proprietário estava utilizando de um direito legal. A base era a norma que regulava as relações de comércio, as relações sociais daquela sociedade. Agora, ao enviar o filho, ele apela não apenas para o direito estabelecido na lei, pois o filho era a única pessoa, exceto o proprietário da terra, que poderia reivindicar aquela terra. Ele era herdeiro por excelência. É por isso que diz: o meu filho respeitarão. Mas não apenas isso. Ele apela para o amor. Ele apresenta-nos uma abertura do seu próprio coração, compassivo, gracioso, misericordioso. Afinal, o envio do filho era diferente do envio dos servos de diferentes formas. Em primeiro lugar, os servos eram muitos, o seu filho era único. Em segundo lugar, eles eram precursores, o seu filho é a palavra final. Em terceiro lugar, eles eram servos. Irmãos, ele era filho amado do Pai. Ele não precisava fazer aquilo, mas ele desejou fazer aquilo. Ele externou o seu mais profundo amor. A sua compaixão foi escancarada por aqueles homens. Ao lermos esse texto, parece-nos que esse pai soa um tanto ingênuo. Quem
dentre nós, que é pai, enviaria o seu próprio filho em uma situação como essa? Parece loucura, mas para a imagem que Jesus está desejando construir através dessa imagem simbólica, isso era necessário. Os lavradores provavelmente pensaram que a chegada do filho significava que o pai havia morrido. Na Palestina, naquele tempo, a terra sem dono ou não reivindicada poderia ser reivindicada por quem a reivindicasse primeiro. Logo, para terem a terra para si, eles precisavam se livrar do herdeiro, e foi o que fizeram sem pestanejar. O texto nos diz que eles matam o filho e fazem o que era ultrajante naquela cultura. Eles não sepultam o corpo, mas o lançam por cima do muro. Como filho do dono da vinha, Jesus veio reivindicar a nação de Israel. Jesus veio reivindicar o seu povo para si. Mas os líderes religiosos, como os lavradores maus, assassinos, presos em suas posições, mais interessados em seus pequenos reinos particulares do que propriamente na vontade de Deus, nos interesses de Deus, eles simplesmente não lhes deram crédito. Quando Jesus veio com seus ensinos, milagres e popularidade, estes homens se sentiram ameaçados. Eles sentiram os seus reinados tremerem diante da presença de Jesus. E então o que fazem? Eles encontram a solução mais óbvia possível: vamos matá-lo. E foi o que fizeram, colocando o seu corpo para fora dos muros de Jerusalém. Que fazendeiro em sã consciência, irmãos, haveria de entregar o seu filho a lavradores como esse? Depois da morte de tantos servos que lhes tinham sido enviados, não seria tolice pensar como ele pensou? Era necessário que assim fosse feito. Assim como era necessário que Cristo viesse e morresse na cruz do Calvário. Por que aquele pai fez o que fez? Carta de João, capítulo 4, versos 9 e 10, nos diz a razão. Nisto manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Porque era necessário que o Filho fosse enviado aos lavradores. Porque era necessário que Cristo fosse enviado ao nosso encontro, irmãos. A pergunta é: por que Jesus veio? Por que Jesus morreu? Talvez nas aulas de história aprendemos que Jesus morreu porque o seu plano deu errado. Porque o movimento que este tentava instaurar na Palestina de seus dias não deu certo. Os seus opositores foram mais inteligentes, mais bem relacionados. O poder político e religioso obteve sucesso frente à tentativa inútil de Cristo. Não é o que Cristo nos afirma. Ele sabia o que lhe estava destinado. E morreu não pela ingenuidade do Pai, mas pelo amor deste. Cristo vai em direção à cruz do Calvário, porque somente Ele, como Filho, poderia reivindicar tanto legalmente as nossas vidas, visto que era Deus, como poderia ser o nosso substituto perfeito, ao se entregar na cruz do Calvário em nosso lugar. A posição que ocupamos diante de Deus, à parte de Cristo, é como de pessoas que acham-se no banco dos réus. Há um grande problema. O juiz que há de nos julgar é justo, santo, perfeito. E sobre as nossas vidas repousa uma sentença ou uma escrita de dívida imensa com inúmeros crimes. Se esse juiz for justo, você e eu seremos condenados. Sendo justo, ele não pode fechar os nossos olhos. Sendo um juiz justo, ele também não pode usar de alguns artifícios para nos esquivar da punição, como por exemplo, eu sei que vocês cometeram essa série de crimes, mas ao longo da vida eu sei que vocês
foram para a igreja frequentemente, fizeram orações, foram hospitaleiros, se envolveram em causas de filantropia, enfim, eu sei que vocês fizeram boas coisas. As coisas boas que fazemos não podem anular os pecados que cometemos. E um juiz santo, 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 não haverá de negociar a sua justiça para livrar a seu ninguém. A pergunta é, sendo justo então, quem de nós pode ser salvo? Para nós era impossível, mas em Cristo Jesus, o que nos era impossível foi feito uma realidade. Jesus assumiu o nosso papel, Ele veio ao nosso encontro, Ele pagou o preço com a sua própria vida em nosso lugar, assumindo o castigo que era nosso, a punição que era nossa. Ele nos dá a sua graça, o seu perdão, a sua justiça perfeita, de uma vez por todas. Deus em Cristo Jesus o julga em nosso lugar sendo justo. E ao mesmo tempo demonstra o seu amor incomparável ao nos perdoar mediante este sacrifício. Porque o Filho precisou ir ao encontro dos pecadores, porque era necessário e porque Deus nos amava profundamente. Você já refletiu nestas verdades? Que o amor de Deus escolheu você? Que o amor de Deus foi enviado ao seu encontro? Se alguém conheceu a Cristo, nunca pode dizer que jamais conheceu o que verdadeiramente significa ser amado por alguém. O sacrifício do amado nos dá acesso a uma nova identidade de filhos, de herdeiros, amados de Deus. Você já refletiu no valor que há nisto? Você pode ter jamais conhecido a beleza do que significa um lar sólido, uma paternidade amorosa, mas por conta de Cristo você é filho do melhor pai de toda a história e universo. Você jamais pode ter conhecido o que significa viver uma vida tranquila, repleta de riquezas e calmaria nesta vida. Na verdade, podemos do lado de cá ter os nossos bens arrancados, ter as nossas posses tiradas, perder tudo aquilo que humanamente as pessoas encaram como importante. Se somos ou se temos a Cristo Jesus, somos herdeiros de todas as dádivas eternas e espirituais que se encontram nos céus. Talvez ao longo da sua vida você jamais se sentiu amado de verdade. Ou quem sabe, nesse exato instante, com ou sem razão, você se sente odiado pelas pessoas, pelos homens, pelo mundo e por Satanás. Mas se está em Cristo Jesus, você é amado pela pessoa mais bela, justa e importante de todas. Você já meditou sobre isso? Já se apropriou de tudo o que há em Cristo à nossa disposição? A depressão tem varrido o seu coração? Lembre-se, você é amado. A sua doença ou as crises da sua casa têm sequestrado a sua alegria? Lembre-se, você é amado. O seu coração tem dúvidas quanto à provisão para os próximos passos? Lembre-se, você é amado. Tem colhido consequências amargas dos seus próprios pecados e más escolhas cometidas ao longo da vida? Lembre-se, nem tudo está perdido. Você é amado por Cristo Jesus. A doutrina do amor de Deus deveria nos levantar dos poços de lama que nos encontramos, erguer o nosso coração, abrir os nossos lábios, fazendo-nos dar glória e louvor ao nosso Deus. Nós somos amados por Jesus. Em terceiro lugar, o que esse texto nos ensina acerca do juízo, irmãos? Esta é a conclusão da parábola. Depois de nos falar sobre a paciência, sobre o amor, junto ao final dos versículos que agora vamos ler.
encontramos-nos a conclusão da história, a moral de tudo que Jesus falou. Versículo 9. Que fará, pois, o dono da vinha? Pergunta Jesus. Respondem agora os religiosos. Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês lembram da pergunta que Samuel fez a Davi? É o que Cristo faz com estes líderes religiosos. Cristo lhes faz uma pergunta, mas deixa que a resposta venha dos lábios destes próprios homens, como uma sentença de seus próprios pecados, de sua rebelião contra Ele. Esses homens emitiram seu próprio juízo. Eles disseram: os lavradores merecem a morte e a perda de todos os seus privilégios. Eles só não sabiam de uma coisa. Eles eram estes homens. Eles eram os lavradores maus. A fim de tornar a sua mensagem ainda mais clara, Cristo nos cita um salmo messiânico, o Salmo 118, versos 22 e 23, através do versículo de número 10. Perceba o tom irônico das palavras de Jesus. Vocês ainda não leram esse trecho das Escrituras? Ele estava falando com os homens mais eloquentes e doutos de seus dias no quesito religião. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Cristo se identifica como Messias. Cristo diz a estes homens: eu sei quem sou. Eu sou aquele que foi prometido no Antigo Testamento. Eu estou consciente da minha missão, do propósito da minha vinda, o que vim fazer ao mundo, mas mais do que isso. Com esta citação, Cristo amarra toda a parábola, nos trazendo uma conclusão muito importante. Cristo identifica os lavradores maus com os construtores imprudentes. Cristo identifica os homens que rejeitaram os servos do dono da vinha e o filho do dono da vinha com os construtores que rejeitaram aquele que é pedra angular. Vocês são os lavradores maus. Vocês são aqueles que rejeitaram a pedra angular. Uma pedra angular era uma pedra de esquina, é uma pedra que servia de alicerce para todas as outras pedras de uma construção. Logo, rejeitar a pedra angular é assinar o seu próprio atestado de óbito. Rejeitar a pedra angular é construir um edifício e colocar-se abaixo dele para logo então perceber as pedras rolarem sobre a sua cabeça. É uma sentença de juízo. O que esses homens fizeram ao rejeitar a Cristo foi abraçar o juízo de Deus para si. Como vocês acham que os líderes religiosos daqueles dias responderam a palavras tão duras como essas? Precisamos nos lembrar que eles conheciam muito bem o Antigo Testamento. E a doutrina do juízo de Deus não é novidade para as páginas do Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus já havia falado sobre juízo de muitas formas e através de muitos profetas. O problema não é tanto o ensino, mas é como Cristo o aplica. Eles sabiam que Deus haveria de julgar, mas eles imaginavam que Deus haveria de julgar as prostitutas. Que Deus haveria de julgar os ladrões do povo, os publicanos. Que Deus haveria de julgar os samaritanos. Mas Jesus não está falando com nenhum destes homens. Jesus está falando com líderes religiosos. Isso é extremamente chocante. Ao mesmo tempo que o texto que Jesus cita nos diz que é maravilhoso aos nossos olhos. O que Cristo desejava falar com esta declaração final? Os planos de Deus não estavam à mercê dos maus lavradores. Não dependiam dos construtores. Grandes reviravoltas haveriam de acontecer. A vinha seria resgatada e entregue ao seu verdadeiro dono. O edifício seria construído sobre o correto alicerce e fundamento. E quanto a todos os servos que rejeitaram o filho e que rejeitaram a pedra angular,
Cristo lhes oferece uma solene e severa advertência. Eles não ficarão impunes. Eles serão julgados por Deus. Quem vai fazer isso, irmãos? O Senhor Jesus. Ele promoverá uma grande reviravolta na história. Quão confrontadoras foram as palavras de Cristo àqueles homens. E quão confrontadoras deveriam ser ao meu e ao seu coração nesta noite também. Talvez a semelhança deles nós compreendemos mal essa doutrina. Temos visões equivocadas quanto ao juízo de Deus. Assim também como frequentemente temos visões equivocadas acerca da salvação. Não é raro pessoas que pensam que serão salvos porque fizeram coisas boas. Não é raro encontrar pessoas que acreditam que não serão condenadas porque não fizeram coisas ruins. Há pessoas que imaginam que estão seguras do juízo de Deus porque simplesmente não cometeram determinados tipos de pecado. Sabe aqueles pecados públicos? Do tipo assassinato, do tipo adultério, do tipo lavagem de dinheiro. Algumas pessoas acham-se melhores e dizem, estou seguro porque não fiz e nem faço nenhuma destas coisas. Me permita só um lembrete para você. Muitos destes homens também nunca fizeram nenhuma destas coisas. E isso nos é extremamente esclarecedor acerca do juízo de Deus. Pessoas não serão condenadas porque cometeram grandes pecados públicos. Tampouco serão salvas porque deixaram de cometê-los. O que define tanto a perdição como a salvação de alguém é a resposta que demos a Cristo Jesus, ao que Ele fez, ao que Ele realizou em nosso lugar. Eles poderiam não ter matado, poderiam não ter roubado, poderiam não ter se prostituído, mas eles rejeitaram a Cristo. E que pecado maior pode existir que rejeitar o próprio Deus do universo e Salvador dos homens? Isso deveria alargar a visão que temos acerca do juízo de Deus. Do inferno terão muitos que ganharam o prêmio Nobel da Paz, mas rejeitaram a Cristo. No céu encontraremos muitos que merecidamente enfrentaram o corredor da morte, mas abraçaram como Salvador de suas vidas antes da partida Cristo Jesus. Em qual dos dois lados você se encontra? Quem você é nessa história? Não basta ser um bom pai. Não basta ser um bom religioso. Eles eram isso. E Cristo está dizendo a estes, porque vocês me rejeitaram, vocês estão sob o juízo de Deus. Há uma única pessoa que pode nos tirar do juízo que está sobre as nossas vidas, e este é Cristo. Sendo bons ou maus diante dos olhos dos homens, nós estamos perdidos, a menos que Cristo diga o contrário. Ao passo que nós cremos e nos arrependemos dos nossos pecados. Eu encerro lembrando uma ilustração que Jonathan Edwards trouxe em um de seus sermões. Ele disse que a realidade humana poderia ser exemplificada através de uma represa. Deus está nesse exato instante segurando uma represa que deveria vir sobre a vida de todos nós. Com uma mão ele segura a represa da sua ira, que se retirada, haveria de cair sobre toda a humanidade de uma vez por todas. Com outra mão, Deus está chamando pecadores como eu e como você ao arrependimento, dizendo, venham a Cristo. Respondam com fé, arrependam-se dos seus pecados, larguem os seus falsos deuses, larguem a confiança em si mesmos, larguem a religiosidade vazia, larguem tudo aquilo que não pode lhes salvar, como eu posso. Hoje nós estamos no tempo em que a mão nos chama para perto da graça de Deus, irmãos.
enquanto a outra mão suspende o juízo vindouro de Deus, que um dia cairá sobre toda a humanidade. Nós estamos no tempo da paciência divina, mas haverá um dia em que tanto a mão que suspende a ira de Deus, como a mão que nos chama para perto, haverão de ser cedidas. Não será tempo para arrependimento. Deus haverá de justamente derramar a justa punição sobre todos aqueles que rejeitaram o Salvador de suas vidas, Cristo Jesus. Eu lhe convido nesta noite a responder como estes homens não responderam. Vocês podem perceber o versículo 12 que há na Bíblia de vocês? Qual a resposta que eles deram a Cristo? Estes homens ficaram irados. Não, em primeiro lugar, eles compreenderam a parábola. Eles sabiam que a mensagem era para eles. Eles ficaram, em segundo lugar, irados. Em terceiro lugar, eles temeram. Em quarto lugar, eles foram embora. Como você responderá àquilo que acabou de ouvir? Escolha trilhar um caminho diferente nesta noite. Esta mensagem é para você. É para mim. É para cada um de nós. Responda indo a Cristo, arrependendo-se dos seus pecados e confiando nele como Salvador da sua vida, o Senhor da sua história. Eu queria convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Tire um tempo com Deus. Confesse a Ele os seus pecados. Responda ao convite do Evangelho com fé e arrependimento nesse instante. Em seguida nós vamos cantar mais uma canção em resposta ao que ouvimos. Senhor Deus, nós nos aproximamos de Ti nesse instante, sabendo que nós somos como aqueles lavradores maus, Senhor. Muitas vezes é como respondemos a Ti. Violentamente em nossos corações Te rejeitamos à medida que fechamos os nossos ouvidos para a Tua palavra. Senhor Deus, quebra essa rejeição do nosso coração. Quebranta as nossas vidas. Abre os nossos olhos. Nos lidera a um outro caminho, Senhor, diferente destes homens. Não o caminho da religiosidade vazia, como eles estavam a abraçar, mas o caminho da fé e do arrependimento, como o Senhor nos chama a praticar. Senhor Deus, a Tua palavra nos é tão clara ao nos ensinar que nós não podemos encontrar o Teu favor por nossas próprias forças. Não são as nossas boas ações que comprarão o Teu favor. Nós precisamos de Ti, Senhor Jesus. Só o Senhor pode nos aproximar de um Deus que é santo, santo, santo. É por isso que nós Te pedimos, perdoa os nossos pecados. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor enviou o Teu único Filho. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor não ficou morto em um lugar de desonra, mas ressuscitou dentre os mortos e foi assentado à direita de Deus para a nossa salvação. Louvamos o Teu nome por isso, Senhor Jesus. Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo toque os corações que aqui se encontram. O Senhor lhes conhece no íntimo. Sabe o que vivem, sabe o que passa, sabem quais são as suas barreiras internas, que todas elas caiam por chão nesta noite, e que o Senhor promova mudança verdadeira e significativa em seus corações. Senhor Deus, à medida que uma palavra, a pregação se encerra, os ouvidos, Senhor, param de ouvir uma voz humana, mas eu creio que Tu és poderoso para falar aos corações, para transformar corações, e é por isso que nós Te pedimos nesta noite. Faz aquilo que só o Senhor pode realizar e fazer. E que ao conhecermos o Teu grande amor, Senhor, que enviou tantos servos para falar conosco,
e que por fim enviou o teu próprio Filho, que possamos dobrar os nossos corações e te render louvores por toda a nossa vida. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Erga-se nesse instante, coloque-se em pé, louvemos ao Senhor Jesus.